Boa noite, aqui é Dr. Marcos Gregório com a edição urgente do Plantão Pátria, neste sábado 14 de março. A bomba que explode neste momento em Brasília pode derrubar o cerco de proteção em torno de Alexandre de Moraes. Mensagem interceptada pela Polícia Federal revela que o banqueiro Daniel Vorcaro enviou ultimato ao ministro do Supremo exigindo libertação imediata da prisão sob ameaça de cantar igual a um passarinho. A frase textual, enviada de número anônimo, confirma as piores suspeitas sobre o pacto de silêncio entre os dois. Revelação coloca Moraes contra a parede. Vamos aos fatos explosivos. Antes de apresentarmos as informações sobre a ameaça de delação de Vorcaro contra Moraes, solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações para acompanhar os desdobramentos desta investigação, que pode derrubar o ministro do STF. Tornem-se membros do canal. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e se o preço das coisas aumentou aí na região de vocês. Queremos saber da realidade em todo o Brasil. O diesel, os alimentos, o gás de cozinha subiram quanto? Comentem a cidade e a situação dos preços. Compartilhem urgentemente. A investigação aponta que a Polícia Federal interceptou na noite de sexta-feira, 13 de março, uma mensagem enviada de número anônimo para o ministro Alexandre de Moraes. O material obtido revela que o remetente seria o banqueiro Daniel Vorcaro, comunicando-se da Penitenciária Federal de Brasília. A análise demonstra que a mensagem continha ultimato direto, exigindo libertação imediata. Os registros indicam que Vorcaro teria usado o telefone clandestino introduzido ilegalmente no presídio de segurança máxima para estabelecer contato com o destinatário. O levantamento mostra que a mensagem interceptada continha as palavras textuais: "Você sabe o que eu sei, Alexandre, e sabe o que tenho guardado. Ou me tira daqui imediatamente, ou vou cantar igual a um passarinho para a IAPF e para o mundo todo." A perícia confirma que a expressão cantar igual a um passarinho seria referência direta à delação premiada. Os especialistas revelam que o tom da comunicação seria claramente de chantagem e ameaça. Além disso, Vorcaro teria citado documentos, gravações e transferências bancárias que comprovariam o envolvimento de Moraes em esquemas ilícitos relacionados ao Banco Master. Os documentos comprovam que o contexto da ameaça está diretamente ligado à decisão do STF de manter a prisão de Vorcaro na tarde de sexta-feira, 13 de março. Os investigadores afirmam que a segunda turma do Supremo formou maioria para negar liberdade ao banqueiro com os votos dos ministros André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques. Os delegados revelam que Dias Toffoli se declarou suspeito para atuar no caso. Em razão disso, Vorcaro teria reagido com fúria extrema dentro da cela na Penitenciária Federal. Somando-se a isso, relatos de agentes penitenciários indicam que o banqueiro se feriu propositalmente e gritou nomes de políticos e autoridades que teriam relações financeiras com ele, mas não estariam movendo-se para tirá-lo da prisão. As autoridades confirmam que a frustração com o resultado do julgamento teria motivado Vorcaro a enviar uma ameaça direta para Moraes. A equipe técnica aponta que o banqueiro esperava ser solto através da pressão política de parlamentares do Centrão. A análise pericial demonstra que a manutenção da prisão teria quebrado completamente as expectativas da defesa anterior. Como resultado, Vorcaro tomou duas decisões drásticas no mesmo dia. Enviou o ultimato ameaçador ao ministro e trocou a equipe jurídica contratando advogado especialista em delações premiadas. Diante disso, o criminalista José Luiz de Oliveira Lima assumiu a defesa no lugar de Pier Paolo Bottini, que era contrário a acordos de colaboração. O novo advogado conduziu delações na Operação Lava Jato, incluindo a do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. O relatório oficial indica que a Polícia Federal rastreou a origem da mensagem anônima, através de análise técnica de metadados. A investigação técnica demonstra que o número utilizado seria de chip clandestino, adquirido fora da prisão e introduzido ilegalmente no presídio. O material obtido revela que a comunicação ocorreu por volta das 22 horas de sexta-feira, 13 de março. Os investigadores afirmam que agentes penitenciários foram imediatamente acionados para fazer revista na cela de Vorcaro. Somando-se a isso, equipes de segurança teriam encontrado o aparelho celular escondido em compartimento falso de um livro religioso. Para piorar a situação, histórico do dispositivo revelaria outras mensagens enviadas anteriormente para números não identificados, incluindo possíveis contatos com parlamentares e autoridades do judiciário, tentando negociar a libertação através de pressão política. A documentação obtida comprova que o conteúdo completo da mensagem ameaçadora seria ainda mais explosivo do que o trecho inicialmente vazado. A perícia
confirma que Vorcaro teria citado especificamente o contrato de R$ 129 milhões assinado entre o Banco Master e o escritório de advocacia da mulher de Moraes, a doutora Viviane Barcy de Moraes. Os especialistas revelam que o banqueiro mencionou reuniões pessoais realizadas na casa dele em Campos do Jordão, onde Moraes teria visitado em abril de 2025. Em contrapartida, mensagens anteriores já divulgadas pela imprensa comprovavam que a namorada de Vorcaro na época perguntou se o ministro tinha gostado da casa. Enquanto isso, o banqueiro teria guardado gravações em áudio e vídeo desses encontros como seguro de vida, caso precisasse se proteger no futuro. Diferentemente das mensagens anteriores, que foram apagadas automaticamente, essas provas estariam armazenadas em local seguro fora do Brasil. A investigação aponta que a parte mais comprometedora da mensagem seria a ameaça direta de revelar o que Vorcaro chama de esquema de proteção, operado por Moraes em troca de pagamentos milionários. Os delegados revelam que o banqueiro teria escrito textualmente: "Você bloqueou minha prisão antes e pode bloquear de novo se quiser. Sei que você tem esse poder. Usou para me proteger quando precisou do dinheiro e agora me abandona quando virei peso morto." As autoridades confirmam que a referência a bloquear prisão antes remete às mensagens do dia 17 de novembro de 2025, quando Vorcaro perguntou a Moraes: "Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Além disso, investigadores interpretam que o banqueiro estaria acusando o ministro de ter tentado impedir a primeira prisão em troca de benefícios financeiros. Não bastasse isso, Vorcaro teria ameaçado entregar à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República comprovantes de transferências bancárias realizadas para contas offshore, ligadas indiretamente a familiares de Alexandre de Moraes, através de estruturas societárias complexas registradas em paraísos fiscais. O material obtido revela que fontes dentro da Polícia Federal confirmam que a mensagem interceptada está sendo tratada como prova criminal de tentativa de extorsão e também como evidência de crimes cometidos por autoridades públicas. Os investigadores afirmam que o diretor-geral da PF foi informado imediatamente sobre o conteúdo explosivo da comunicação. A equipe técnica aponta que a situação cria um dilema institucional gravíssimo, porque a mensagem simultaneamente comprova crime de Vorcaro ao tentar chantagear ministro do STF, mas também fornece indícios de crimes cometidos pelo próprio Moraes. A análise pericial demonstra que, caso a PF formalize investigação contra o ministro, isso criaria crise institucional sem precedentes. Como resultado, delegados estariam divididos entre cumprir dever legal de investigar as acusações e receio de represálias vindas do próprio STF. Diferentemente de casos comuns, aqui o possível criminoso investigado tem poder de punir os investigadores através de inquéritos autoritários. Neste ínterim, pressão dentro da corporação seria para que o caso seja encaminhado diretamente ao Procurador-Geral da República Paulo Gonet, que tem relacionamento próximo com Moraes, e dificilmente abriria investigação contra o ministro protetor. Os documentos comprovam que Vorcaro não está blefando ao ameaçar revelar tudo o que sabe sobre Moraes e outros políticos. A perícia confirma que o banqueiro já havia sinalizado à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República a intenção de fazer delação premiada mesmo antes de enviar a mensagem ameaçadora. Os especialistas revelam que as conversas preliminares sobre colaboração premiada teriam ocorrido ainda na semana passada, quando Vorcaro estava esperando o resultado do julgamento de sua liberdade. Em contrapartida, a manutenção da prisão eliminou qualquer esperança de sair através de meios legais ou pressão política. Enquanto isso, pessoas próximas ao banqueiro afirmam que ele não está disposto a permanecer preso por muito tempo e usará todas as informações comprometedoras que possui como moeda de troca. Solicitamos que compartilhem amplamente este conteúdo. A sociedade brasileira precisa conhecer a verdade sobre a corrupção que contamina o Supremo Tribunal Federal. Divulguem urgentemente antes que tentem censurar esta denúncia. Inscrevam-se no Plantão Pátria e ativem as notificações para acompanhar cada desdobramento desta investigação explosiva que pode derrubar ministros do STF e revelar esquema bilionário de proteção a criminosos em troca de propinas pagas através de contratos fraudulentos de advocacia. A investigação aponta que o conteúdo potencial da delação de Vorcaro aterrorizaria Brasília inteira, porque alcançaria autoridades dos três poderes. Os delegados revelam que a análise preliminar dos 8 celulares apreendidos do banqueiro mostraria conexões com dezenas de parlamentares do Centrão, ministros de tribunais superiores e até membros do governo Lula.
As autoridades confirmam que conversas vazadas anteriormente já revelaram que Vorcaro se encontrou com o presidente Lula em dezembro de 2024, tendo descrito a reunião como ótima e muito forte. A equipe técnica aponta que o banqueiro também mantinha contatos com o então futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A análise pericial demonstra que, além de Moraes e Toffoli, outros ministros do STF teriam recebido favores financeiros do Banco Master, disfarçados como contratos legítimos. Como resultado, delação completa revelando nomes, valores, datas e provas documentais causaria terremoto político comparável ou maior que a Operação Lava Jato. Diante disso, movimento desesperado de políticos para tentar soltar Vorcaro antes que ele fale seria justamente para impedir que esse conteúdo explosivo venha à tona, destruindo carreiras e mandando dezenas de autoridades para a cadeia. O material obtido revela que a expressão cantar igual a um passarinho, usada por Vorcaro, seria proposital e provocativa. Os investigadores afirmam que o banqueiro estaria fazendo referência direta à colaboração premiada, sinalizando que revelará absolutamente tudo sem poupar ninguém. A equipe técnica aponta que, diferentemente de delatores que negociam proteção parcial a aliados, Vorcaro estaria disposto a entregar todos os envolvidos no esquema para conseguir redução máxima de pena. A análise pericial demonstra que, com a quantidade de provas que possui, poderia negociar perdão completo ou redução de até 2/3 da condenação. Somando-se a isso, informações sobre infiltração em sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público e até do FBI demonstrariam que o banqueiro tinha acesso privilegiado a investigações sigilosas fornecidas por servidores públicos corruptos. Para piorar a situação, esquema de milícia privada, mantida por Vorcaro para ameaçar jornalistas e desafetos, incluiria a participação de policiais ativos e aposentados. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês são e como está em situação dos preços na região. O diesel aumentou quanto? Os alimentos ficaram mais caros? O gás de cozinha subiu? Queremos mapear a realidade em todo o Brasil. Compartilhem este vídeo amplamente enquanto ainda não foi censurado. A documentação obtida comprova que Alexandre de Moraes teria recebido a mensagem ameaçadora, mas não respondeu imediatamente. A perícia confirma que a análise do WhatsApp mostra que o ministro visualizou o conteúdo minutos após receber, mas optou por não enviar resposta. Os especialistas revelam que silêncio de Moraes poderia indicar tanto desprezo pela chantagem, quanto cálculo estratégico para ganhar tempo e decidir como reagir. Em contrapartida, fontes próximas ao gabinete do ministro afirmam que ele teria ficado furioso ao saber da mensagem e ordenado investigação para descobrir como Vorcaro conseguiu o telefone dentro da penitenciária federal. Enquanto isso, agentes penitenciários responsáveis pela segurança do banqueiro foram afastados preventivamente enquanto sindicância interna apura se houve facilitação criminosa. Diferentemente do protocolo normal, revista na cela de Vorcaro teria sido ordenada diretamente pelo ministro da Justiça após ligação pessoal de Moraes. Neste ínterim, rapidez da operação sugere que autoridades queriam impedir que o banqueiro enviasse novas mensagens comprometedoras ou instruções para associados externos sobre divulgação de provas caso algo acontecesse com ele dentro da prisão. Por essa razão, Vorcaro foi transferido para a cela de isolamento total, onde permanece sob vigilância permanente 24 horas sem contato com outros presos. A investigação aponta que nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, o clima seria de tensão extrema, desde que a mensagem de Vorcaro foi interceptada. Os delegados revelam que ministros estariam preocupados não apenas com o conteúdo específico da ameaça contra Moraes, mas com possibilidade de que delação exponha relacionamentos de outros integrantes da corte com o banqueiro. As autoridades confirmam que conversas reservadas entre ministros teriam ocorrido durante todo o final de semana, discutindo estratégias para conter danos. A equipe técnica aponta que alguns ministros estariam pressionando pela abertura de investigação formal contra Vorcaro por tentativa de extorsão. A análise pericial demonstra que essa manobra serviria a duplo propósito: criminalizar o banqueiro por fazer ameaças e, simultaneamente, desqualificar qualquer delação futura como sendo motivada por vingança. Como resultado, eventual colaboração premiada poderia ser contestada juridicamente, alegando que teria sido feita sob coação ou com o objetivo de prejudicar desafetos. Diferentemente de casos normais, aqui os próprios alvos da investigação teriam poder de manipular o processo. Simultaneamente,
Procurador-Geral da República Paulo Gonet estaria sendo pressionado para tomar posição, mas hesita porque qualquer movimento pode desagradar aliados poderosos. Neste ínterim, Gonet chegou ao cargo por indicação de Moraes e mantém alinhamento com ele no inquérito das fake news. Por essa razão, dificilmente abriria investigação contra o ministro protetor, mesmo diante de provas robustas de crimes. O material obtido revela que a reação de Alexandre de Moraes à ameaça de Vorcaro seria o oposto do que muitos esperavam. Em vez de recuar, o ministro teria partido para o ataque. Os investigadores afirmam que Moraes convocou reunião urgente com o diretor-geral da Polícia Federal no sábado 14 de março, exigindo investigação completa sobre como o telefone clandestino entrou na penitenciária federal. A equipe técnica aponta que o ministro também teria determinado a abertura de inquérito no STF para apurar crime de extorsão cometido por Vorcaro contra a autoridade pública. A análise pericial demonstra que essa ofensiva jurídica seria tentativa de inverter a narrativa, transformando Moraes de acusado em vítima. Somando-se a isso, o gabinete do ministro estaria vazando seletivamente para veículos da imprensa aliada a versão de que Vorcaro seria criminoso desesperado, tentando chantagear magistrado íntegro. Para piorar a situação, nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação do STF nega categoricamente qualquer relacionamento impróprio entre Moraes e o banqueiro. Enquanto isso, a assessoria jurídica do ministro classificou as acusações como ilações mentirosas no sentido de atacar o Supremo Tribunal Federal. Diferentemente da verdade comprovada por mensagens anteriormente reveladas, a defesa de Moraes insiste que ele nunca esteve na casa de Vorcaro e nunca manteve comunicações privadas com o investigado. Simultaneamente, advogados próximos ao ministro estariam preparando representações criminais contra jornalistas e veículos que divulgarem o conteúdo da mensagem interceptada, alegando violação de sigilo e tentativa de desestabilizar instituições democráticas. Os documentos comprovam que, enquanto Moraes reagia com agressividade jurídica, Vorcaro teria dado o próximo passo concreto em direção à delação premiada. A perícia confirma que o novo advogado José Luiz de Oliveira Lima já teria iniciado conversas formais com investigadores da Polícia Federal na manhã deste sábado 14 de março. Os especialistas revelam que o criminalista apresentou preliminarmente alguns dos temas que Vorcaro estaria disposto a abordar em eventual colaboração. Em contrapartida, conteúdo dessas conversas iniciais teria deixado delegados impressionados com a extensão do conhecimento do banqueiro sobre esquemas de corrupção em Brasília. Enquanto isso, fontes ligadas à defesa afirmam que Vorcaro possui documentação comprobatória, incluindo contratos fraudulentos, comprovantes de transferências bancárias, gravações de áudio de reuniões comprometedoras e até vídeos de encontros com autoridades. Diferentemente de delatores que baseiam colaboração apenas em testemunho pessoal, ele teria provas físicas irrefutáveis. Neste ínterim, estratégia seria apresentar amostras dessas provas durante fase de teste de utilidade, para demonstrar que informações podem efetivamente subsidiar novas investigações. Simultaneamente, o advogado estaria negociando benefícios máximos, incluindo transferência para prisão domiciliar monitorada, redução substancial de pena e proteção para familiares. Por essa razão, delação só seria formalizada se Vorcaro conseguir garantias concretas de que não ficará décadas preso. Face às revelações, especulação nos bastidores é que a primeira autoridade a ser formalmente denunciada pela colaboração seria justamente Alexandre de Moraes, seguido de Dias Toffoli e outros ministros do STF que teriam recebido propinas disfarçadas do Banco Master. A investigação aponta que o momento escolhido por Vorcaro para ameaçar Moraes não seria casual, mas calculado estrategicamente. Os delegados revelam que o banqueiro teria percebido que o cerco estava se fechando definitivamente após o STF manter sua prisão e que não haveria mais salvação através de meios políticos tradicionais. As autoridades confirmam que pressão de parlamentares do Centrão, que anteriormente funcionava para protegê-lo, perdeu completamente a eficácia diante da exposição pública do caso. A equipe técnica aponta que a revelação das mensagens com Moraes e do contrato milionário com a mulher dele criaram situação na qual soltar Vorcaro seria politicamente insustentável para os ministros. A análise pericial demonstra que mesmo aliados poderosos não conseguiriam mais justificar a libertação sem parecer cúmplices do esquema. Como resultado, a única saída que restava ao banqueiro seria negociar delação, entregando todos os envolvidos em troca de benefícios.
Diferentemente da postura anterior de tentar proteger relacionamentos políticos, agora Vorkaro estaria disposto a queimar todas as pontes. Simultaneamente, sentimento de traição por parte de autoridades que receberam milhões dele, mas o abandonaram na cadeia, teria motivado o desejo de vingança. Neste ínterim, Banqueiro teria dito a interlocutores que, se vai cair sozinho, levará junto todos aqueles que se beneficiaram do esquema e agora fingem não conhecê-lo. Por essa razão, lista de alvos da delação seria extensa, incluindo não apenas Moraes e Toffoli, mas dezenas de senadores, deputados, governadores e até ministros de Estado do governo Lula. Diante disso, impacto político seria devastador, podendo até inviabilizar governabilidade caso parlamentares-chave sejam presos ou afastados de seus mandatos. O material obtido revela que reação internacional ao escândalo envolvendo Moraes e Vorkaro já começou a aparecer. Os investigadores afirmam que o bilionário Elon Musk voltou a atacar o ministro brasileiro através das redes sociais. A equipe técnica aponta que Musk escreveu no X que a prisão de Moraes está a caminho, por envolvimento no caso do Banco Master. A análise pericial demonstra que o empresário sul-africano mantém histórico de embates com o magistrado brasileiro, desde bloqueio temporário da plataforma X no Brasil. Somando-se a isso, veículos de imprensa internacional começaram a cobrir o escândalo, destacando possível corrupção no mais alto tribunal brasileiro. Para piorar a situação, organizações de defesa da democracia e do Estado de Direito estariam considerando emitir notas públicas, pedindo investigação independente sobre as acusações contra Moraes. Enquanto isso, oposição brasileira prepara ofensivas no Congresso Nacional, incluindo pedidos de impeachment contra o ministro e criação de comissão parlamentar de inquérito específica para investigar relacionamento dele com Vorkaro. Diferentemente de escândalos anteriores facilmente abafados, este tem provas documentais sólidas que dificultam negação. Simultaneamente, pressão popular nas redes sociais com hashtags pedindo prisão de Moraes alcançou milhões de interações. Neste ínterim, manifestações presenciais estariam sendo organizadas em várias capitais para próximo fim de semana, exigindo punição exemplar a ministros corruptos. Por essa razão, o governo Lula enfrenta dilema entre defender aliado político no STF ou se afastar para não contaminar imagem já desgastada. Face às revelações, o presidente teria orientado ministros a não comentarem publicamente o caso, enquanto o Palace de Governo avalia melhor estratégia política para atravessar a crise sem sofrer danos colaterais. Senhoras e senhores, encerramos esta edição urgente do Plantão Pátria, apresentando as informações explosivas sobre a ameaça de delação de Daniel Vorkaro contra Alexandre de Moraes. Recapitulando os fatos principais desta investigação, que pode derrubar ministros do STF. Mensagem interceptada pela Polícia Federal na noite de sexta-feira, 13 de março revelou o ultimato de Vorkaro para Moraes, exigindo libertação imediata. O banqueiro teria escrito textualmente que vai cantar igual a um passarinho, caso não seja solto da penitenciária federal. A comunicação foi enviada de número anônimo através de telefone clandestino introduzido ilegalmente na prisão. Vorkaro ameaçou revelar documentos, gravações e transferências bancárias que comprovariam crimes de Moraes. A mensagem citou o contrato de R$129 milhões com a mulher do ministro e as reuniões secretas em Campos do Jordão. O STF manteve a prisão de Vorkaro na sexta-feira, frustrando expectativa de soltura através de pressão política. O banqueiro se feriu na cela e gritou nomes de políticos que não estão ajudando a libertá-lo. Vorkaro trocou de advogado, contratando o especialista em delações premiadas José Luiz de Oliveira Lima. Conversas preliminares sobre colaboração já foram iniciadas com a Polícia Federal neste sábado. Moraes reagiu determinando investigação sobre telefone clandestino e abertura de inquérito por extorsão. Gabinete do ministro nega qualquer relacionamento impróprio com o banqueiro apesar das provas. Delação pode atingir dezenas de autoridades dos três poderes, incluindo parlamentares e ministros. Elon Musk afirmou que prisão de Moraes está por a caminho. Pressão internacional e popular cresce exigindo investigação independente. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Compartilhem urgentemente em todos os grupos. Escrevam nos comentários a cidade e situação dos preços. Acompanhem cada desdobramento desta bomba que vai explodir Brasília. Aqui é Dr. Marcos Gregório desejando boa noite a todos.